Olá, minha amiga e meu amigo que mais uma vez está aí nos assistindo o Papo de Sacristia. Mais uma vez, sempre vocês nos acompanham. Gostaria de agradecer aqui em nome de vocês. Eu não deveria, mas gostaria de agradecer. Não deveria falar o nome de ninguém. Eu gostaria de agradecer. Oh, meu Deus. Agradecer a imensa. É por isso que o povo sente sua falta quando você Um não... imenso carinho. Babo ovo de todo mundo. Eu recebo muito carinho aí da rua. Eu gostaria de agradecer. Eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo de vários cantos do Brasil. Por isso que eu sempre peço para vocês se identificarem depois de curtir, vocês coloquem lá nos comentários lá a paróquia de vocês e a gente vai tentar responder, mas nem A gente gosta, a gente responde o que dá. Né? Então eu gostaria de agradecer aqui em nome de todos o prestígio que vocês nos dão. Gostaria de agradecer também os meninos da Z2 que estão sempre aí nos acompanhando. Parabéns, galera. Parabéns, Trabalho muito vocês bom, são show. E mais uma vez estamos aqui no nosso querido Papo de Sacristia com nossos amigos, com o nosso grande amigo, nossa grande referência aqui é a voz, a grande voz. Perto de vocês eu sou pequeno. João. A humildade é igual a vaidade, sempre mentira. Você não devia falar isso, não. Você não devia falar isso, não. Você não devia falar isso, não. Ele é seu líder. Eu sou seu amigo só tem 20 anos quase. Não para de bobagem. Nosso querido Rick. Rick está aí conosco. É importante que o cabelo dele não mudou nem um ai do último gente, episódio olha pra só o agora. style dele. Olha pra você ver. O cabelo dele, sabe o que me lembra? Aracê balabaniano sai de baixo, que não se mexe. Chegava pro Cacantiba e falava, esse cabelo cheio de laquetes. Esse tupete. Esse tupete. Falar, vocês estão colocando pressão. Aí eu tô gastando mais tempo arrumando o cabelo do que preparando. E por último, mas não menos importante, Ele. o grande influencer, Ah. o cara que treme as Nosso diretor. Aí é outro. É aumentão, viu? Itatiaia tem dinheiro. Teve Horizonte, Rede Catedral. Vamos conversar depois? Nossa Senhora. o grande Padre Samuel. Padre Samuel. Prazer, é um prazer. E no programa passado nós estávamos falando de carnaval, quem que podia ir, quem que não podia ir, que carnaval é esse, carnaval é aquilo. Paramos ali mais ou menos na quarta-feira de cinzas e nós sabemos que quando chega a quarta-feira de cinzas a gente não pode ir pro bloquinho. Pode ir pro bloquinho, né? Não vai pro inferno. Se for. Ih, meu Deus. Então, quarta-feira de cinza, o que a gente tem que fazer? Ir à missa, botar a cinza Na testa ou na cabeça? nas ideias e Botar cinza nas ideias. inicia-se uma coisa que todo cristão sabe, todo católico sabe que se inicia. Não é a campanha da fraternidade. Também. Quaresma. A quaresma. E quaresma é sinônimo de jejum. E aí? O que, Em que é o primeiro jejum? dizer que... o pessoal vai ficar chocado agora. Quarta-feira de cinza não é missa de preceito. É importante destacar isso. O que é preceito, padre? Não é preceito. A quarta-feira de cinzas não é preceito. Ou seja, Quer dizer que você... Conceitua o que é preceito? o que é preceito. Você tem missas ao longo do ano que são obrigatórias para um católico ir. A quarta-feira de cinzas não é uma delas. Então significa que é bom, é justo, é salutar, mas não é preceito. Estou querendo dizer que agora não precisa ir. Claro que não. Vai, coloca a cinza, é um momento importante. As igrejas enchem, mas não é o dia de preceito. O que eu quero dizer com isso? Com esse pequeno disclaimer. É para deixar claro que o foco não é a cinza, nem a quarta, é a quaresma. Então, a quaresma é independente da quarta-feira. Ela é um período de preparação dos cristãos para a Páscoa. Então, a cinza é um elemento acessório que foi assimilado pela liturgia, que é importante, que demarca, mas não é o essencial, né? O que é o essencial do tempo da quaresma são aquelas práticas, né? A oração, a caridade, a esmola e o jejum. Vamos falar hoje do jejum. Isso que é essencial. Mas essa missa é de público tão presente. É uma missa que lota igrejas. É claro, todo mundo tem medo do capeta. Se não for o capeta, não. Se não for o capeta, não vai pra igreja. Exatamente. Será que começamos por aí, então? É claro que sim, porque se fosse por uma questão de amor e de beleza, a festa de Natal seria mais cheia, a missa de Natal, e não é das mais vazias do ano, comparando com as outras grandes festas. Até Nossa Senhora Aparecida dá mais ibope que a missa do Natal. Nossa, algo que me assusta, até fazendo um adendo aqui, Padre Samuel, algo que eu vejo muito Não nas sei se eu tô sendo muito cínico, tô te escandalizando, mas... Algo que eu vejo escandalizando. muito na Semana Santa, que me assusta,
e isso eu já partilhei até com outros padres, inclusive contigo, a celebração da Sexta-feira da Paixão, que a gente chama de funções, né, que a gente popularmente conhece nas cidades históricas como Beijo da Cruz, ela é uma celebração que lota, que enche com pessoas que nem são cristãs. É que as pessoas porque ela não. tem uma aura e é um dia também que você não tem nada pra fazer, você fica com medo de acontecer alguma tragédia na sua vida. Isso, aí você pega e vai. Agora, a celebração da Vigília de Páscoa que a gente faz na sexta-noite, a gente pode contar no dedo as pessoas que E vão. lembrando também que nenhuma dessas é preceito, nem quinta, nem sexta, nem sábado. O domingo, sim. Olha só, Samuel. Ué. A gente que tá aqui dentro da sacristia, quantas vezes a gente já não viu correndo até nós, ministros, falando: me dá um pouquinho, eu quero levar para minha mãe que não pôde vir, para o meu pai, para o meu tio, me dá aqui a cinza. É o sacramental, né? É um sacramental, então significa que é um terço, um escapulário, você pode usar, pode não usar. Olha Então só. não é uma questão essencial. Agora, é claro, gente, não tô Mas o querendo tu dizer que é um és salvo pós e ao pós retornará. Não, é uma celebração que tem uma liturgia belíssima, um movimento penitencial. A igreja é muito boa com esse negócio do rito, dos símbolos, então é um movimento assim que mexe conosco. Então não é que eu estou querendo invalidar, nós só estamos abrindo aqui uma outra perspectiva, que o importante da quaresma é a penitência. Porque olha só, vamos às raízes hebraicas, não é? Quando nós pensamos, por exemplo, no hebraico, o que é o arrependimento? É shuv. Eu estou olhando para cá e passo a olhar para cá. Porque o pecado é shet, é errar o alvo. Então, olha só, converter-se, opa, mirei no lugar errado, agora eu acerto. Você pensar na perspectiva grega, arrependimento é metanoiete, mudança de mentalidade. Metanoiete epistrefo, arrependei-vos, episteuete. Arrependei-vos e crede. Então, quer dizer, é romper e lançar-se em Deus. E quando nós olhamos na perspectiva latina, é penitebit, que é você voltar. Então, a penitência, ela tem uma dimensão muito mais interior, muito mais íntima. Tanto que no Antigo Testamento, você vê várias passagens onde Deus lá, que é mais bravo, né? Me enoja teus sacrifícios. O que me adianta? Esse incenso que você me oferece, desamparando a viúva e o órfão, me dá ânsia de vômito. Acaso eu não sou o dono dos cabritos? Se eu não quisesse, eu não podia ter todos os animais do mundo? Então, a obediência a Deus vale mais que qualquer holocausto de sacrifício. Iemanjá é mais humilde. Isso. Iemanjá é mais humilde, ela aceita Você vê, a crítica dos profetas que estão presentes na quaresma é isso. O que adianta? Você me oferece um sacrifício aqui, mas você está sujo como carmesim. Ou seja, a gente tem que ter uma compreensão espiritual profunda de entender que não é a abstinência à carne. Isso. Mas eu Ou qualquer outra coisa. Eu vou lá, não como carne, mas eu como tanto bacalhau que o sentido se perde. E mais do que isso, a questão é que nós não somos pagãos, eu insisto nisso. Boa parte desses movimentos que foram assimilados pela nossa liturgia, eles são elementos que foram sendo, ao longo do tempo, assimilados, que são bons, são pedagógicos, didáticos, fazem muito bem. Mas se nós olhamos bem lá aquele núcleo duro da fé, a ideia é o arrependimento, a mudança de mentalidade. Isso é o que importa. Porque, olha para você ver, o que os fariseus e os discípulos de João Batista criticavam Jesus. Seus discípulos não fazem jejum? Ele diz, como é que vai fazer jejum com o noivo que está aqui? Então, primeiro você tem que ter a consciência do noivo, depois do jejum, porque senão é vinho novo em odres velhos. Então, pode ter gente que faz 40 dias de jejum em odres velhos. E não vai dar para colocar o vinho novo, vai arrebentar. Vai arrebentar, isso que eu falo. Muito bom. A gente fala de jejum. A igreja ela nos oferece talvez um cardápio gigante, né, de alternativas, né, para a gente viver uma boa quaresma, porque para celebrar a Páscoa de verdade, para celebrar Jesus que ressuscita, vence a morte, dá a vida nova a todos nós, a gente precisa de fato preparar o nosso coração, né? Porque a gente vai se desgastando muito com as coisas, né? A gente começa a não celebrar como se deve a Páscoa, porque a Páscoa é a maior das festas, né? Tanto para os judeus quanto para nós que somos cristãos. Talvez seja importante a gente pensar bem os jejuns que a gente anda fazendo. Eu, pelo menos, converso com muita gente, as pessoas falam assim, nossa, olha, esse ano vou ficar 40 dias sem comer doce. E fica lá, 40 dias, e fica sofrendo. E fala, nossa, não estou dando conta. E tal. Aí chega no sábado de aleluia, quase tem uma overdose de açúcar.
né? Outros falam assim, olha, vou ficar 40 dias sem fumar. Deus de misericórdia. A pessoa, no final das contas, já está até assim, ó. Outros começam e falam assim, olha, vou ficar 40 dias sem falar um palavrão, né? Aí fica com raiva, começa a dar um murro na parede. Quebra o dedo. Talvez pensar o jejum, a partir de agora, um desejo da igreja para nós, que a gente pense em um jejum mais interior. Um jejum que faça a gente, de fato, compreender o quanto, às vezes, a gente se afasta de Deus por coisas que não são tão grandes como Ele, né? Talvez a Quaresma seja um tempo propício para a gente colocar Deus no lugar dele na nossa vida. Agora, só uma observação que é importante destacar. Quando nós falamos de jejum e abstinência, explicamos daqui a pouco a diferença de uma coisa para outra, nós estamos dizendo de renúncias de coisas que nós gostamos e que são lícitas. Não se faz jejum de coisa que é ilícita. Então, só para complementar isso, não existe jejum da língua ou não existe jejum de não falar palavrão. Isso é uma obrigação como cristão moral e por aí vai. Agora, a abstinência e jejum são de coisas lícitas. Esse é um ponto muito importante, que muita gente confunde isso, né? Aí, dizendo uma rápida questão, e passo a palavra, devolvo, enfim. Eu, particularmente, não costumo fazer abstinência, porque aí é a diferença, né? Jejum tem os dias do ano, quarta-feira de cinza, sexta-feira. O que é jejum? Uma refeição completa ao longo do dia e 2 outras menores sem saciar-se, se for necessário. Então, dias de jejum é quarta-feira de cinza, sexta-feira. Abstinência é qualquer prática de renúncia a um prazer ali imediato, alguma coisa que você goste, em nome de uma penitência e por aí vai. Eu, particularmente, não faço, não tendo a fazer de alimento. Porque, para mim, não cola muito, não tem alguma coisa de que eu goste muito, e porque eu já tenho um estilo de vida extremamente austero. Então, eu não costumo fazer jejum de alimento, não. E a correria do dia a dia te permite fazer jejum? Hoje, por exemplo, eu fiz 3 refeições. Então, eu não faço jejum. Não costumo fazer. A ideia central deve partir da mortificação da carne para um fortalecimento espiritual. Esse que é o sentido. Motivado pelo amor, que eu quero insistir nesse ponto, porque senão nós somos pagãos. Por causa do noivo presente que nos salvou, e não para alcançar o noivo. Isso é importante destacar, porque tem muito católico que pensa com cabeça pagã. Justamente. Mas pode continuar, desculpe te interromper. Não, mas é uma ótima interrupção, porque traz o sentido que a gente está buscando mesmo, o verdadeiro, ou seja, esse domínio da vontade para que revele-se em mim as minhas fraquezas. Essa humildade que traz um sentido espiritual para o jejum. Porque o pecado é algo nada mais do que nos afasta de um Deus, mas, em contrapartida, a misericórdia dele é muito maior. Então, por isso que o sentido tem que ser sempre no amor, nessa busca. Isso não diminui, porque às vezes a gente fica falando assim, pode dar a impressão, isso é laxismo, ou está adocicando a coisa. Não, não se trata minimamente disso. A questão é de colocar as coisas no seu devido lugar. Há um extremo laxista que ele é ruim, que ele é problemático, de não é importante jejum, entendeu? Já sofremos demais. E um outro extremo é nós imaginarmos que é o jejum que é a garantia. E ambos os lados estão errados. A motivação é, como eu faço para amar mais? Então, uma ideia, uma tradução boa para a gente pensar no que é um jejum. Um jejum significa, por exemplo, a disciplina que uma mãe tem que dormir cedo para dar conta de garantir energia e cuidado com o filho de manhã. O jejum é isso. Então, por que tenho que estar disponível para o meu filho de manhã às 6 horas da manhã? Durmo 10 horas da noite. A motivação primeira é, tenho um filho, uma filha, amo e cuido. Por consequência disso. Então, o jejum é, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me qualificar, eu tenho que correr atrás porque eu tenho filho para criar. Isso que é o jejum. Tem gente é uma motivação, a motivação, né? Anterior. Porque senão se torna assim, que credor, merda, né? eu tenho que trabalhar porque meu filho é uma obrigação da minha vida. Nenhum pai faz isso. Por que a gente faz isso? O jejum, ele não pode ser uma obrigação, ele tem que brotar de dentro do coração. Não, ele é uma obrigação, mas ele é uma vontade rendida. Pensa bem, um pai não gosta de trabalhar. Uma pessoa fala que gosta de trabalhar, tá mentindo. Eu gosto de ficar em casa vendo Netflix. Mas quando você tem um filho para cuidar, um compromisso com a sua família,
Você A motivação é aquilo. Motivação. Então você não precisa escolher, entendeu? A minha motivação é a minha família, é prover para minha família. Então o jejum é isso. E qual que deve ser a motivação do jejum ainda? O amor a Deus. Porque o jejum, pense bem, uma academia, você foi fazer uma corrida aí, a Ávila colocou você fazer a corrida, você, eu não tô dando conta, aquela coisa toda. Então eu falei, então tem que ter preparo físico, porque aí eu vou acostumar, e aí todo dia correndo, daqui a pouco eu chego a 2 km, 5, 10, uma maratona. Porque aí você vai dilatando as vezes. O jejum é isso. O foco dele é alcançar o amor mais rápido. E não é, eu vou me malhar porque eu gosto de me ferir. Eu quero que as minhas vezes se dilatem. Não, é porque eu quero correr melhor, eu quero ter preparo físico, eu quero dar condições de escalar lá com a minha esposa. Aí, por isso, eu me preparo fisicamente. Isso é muito importante. Falta na Mas cabeça. quem que é obrigado a fazer o jejum? Tem essa obrigação de fazermos o Todos jejum? nós católicos, no caso do jejum, de 18 até 59 anos completos. Jejum, né? Que é quarta e sexta-feira. E abstinência a partir dos 14 anos até o resto da vida. Quarta e sexta-feira só que se faz o jejum? não é? Quarta-feira de cinzas. E sexta-feira da da paixão. Dias de jejum oficiais. E abstinência às sextas-feiras ao longo do ano. E o dia que você Der na quiser. sua telha. Você sentir que precisa se Samuel, preparar mais. há também a necessidade de toda sexta-feira como facultativo. Não é obrigatório. A abstinência de carne às sextas-feiras para todo católico ela é obrigatória, não é facultativa. Ela pode, por conta aqui da concessão dada à Conferência Episcopal, ser comutada por um ato de caridade, por alguma obra de misericórdia. Mas todo católico tem que ter, durante a sexta, algum tipo de ação penitencial. Isso é obrigação legislada pela Igreja. Há uma ação penitencial. Mas quando a gente traz esse direcionamento ao amor, ele fica muito amplo. Eu queria trazer alguns sentidos, e aí vocês vão me apoiando, porque, por exemplo, vamos às Sagradas Escrituras. Lá em Mateus 4, quando Jesus está jejuando no deserto, o sentido daquele jejum é o fortalecimento espiritual para aquilo que há de vir. Já em Mateus 6... Eu não diria isso. É ser solidário a nós. Sim, mas eu estou tentando trazer sentidos bem assim, vamos dizer assim, amplos. Você está dizendo mais concreto. Eu estou dizendo que é aí que mora o perigo. Que é quando a gente a gente coloca o jejum num lugar que é dele, a abstinência, que é da prática, da vontade, do autodomínio. Só que eu estou querendo dizer que tudo isso só faz sentido se for fruto. É o que Jesus briga com os fariseus, é isso. O jejum no Antigo Testamento e um jejum pagão é um jejum reparatório, é um jejum para alcançar um nível de... Cristo disse não. Primeiro é dada a graça, por isso que ele não começa, diferentemente do que a gente vê em retiros, pedindo ao povo que está com ele para fazer penitência. João fala isso, Jesus não. E ele gera um escândalo. Hoje nós poderíamos dizer, então quer dizer que para a pessoa se converter, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar na cara dela tudo que ela deveria fazer como penitência? Jesus não fez isso. Tanto que o escândalo do próprio João Batista com Jesus é esse. Mas vai lá e pergunta se é ele mesmo, ou se temos que esperar outro. Os discípulos de João vão até Jesus e falam assim, mas nós tínhamos uma oração, João ensinava a rezar, porque a primeira coisa é a experiência do encontro. Justamente. Depois que você se encontra, confessou o amor? Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Agora eu vou te falar o que vai acontecer com você. Aí é isso. Entende? Primeira experiência. Porque como que eu enxergava? Depois da penitência. É claro, porque senão você vai aderir e não vai se converter. Entendi. Porque você aprende a fazer a fórmula. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Mas não pode por quê? Não pode por quê? Porque poderia poder, ué. Eu sempre enxerguei assim, como o jejum como algo... Vamos a Mateus 6, então. E aí ele fala assim, tá fazendo jejum? Lava o rosto. Ou seja, para mostrar que você Está não tem reconhecimento, não busca reconhecimento nenhum por estar jejuando, e muito menos é humildade. Perfeito. Quando a gente vai ali em Isaías 58, você vê que é um jejum
que está muito voltado a uma justiça social, a um auxílio. Quando você vai em Joel mostra muito o arrependimento, um coração quebrantado. Então, você consegue ver em Atos. Lembrei aqui também, Atos, você vê que é um jejum que está ali Saulo e Barnabé se separando, e aí eles precisam tomar uma decisão, e eles fazem esse jejum para que eles tenham a orientação correta, a decisão. Tá entendendo o que É eu tô isso que eu querendo? estou dizendo, que não sendo. Nesse sentido, esses sentidos todos se tornam acessórios? Não, eu estou dizendo que o jejum, ele dispõe para receber. O jejum é um exercício, abstinência, enfim, jejum, abstinência e por aí vai. Estou querendo dizer que ele não é o ponto de partida. E é um elemento que poderia ser dispensável. Eu estou querendo provocar que tem muito de cultura grega, de estoicismo, dentro dessa nossa ideia de que eu preciso fazer jejum para me dispor. Aí eu falo assim, isso aí é dieta vegana, desintoxicação alimentar, aí tudo bem. Vegana. Mas para a vida espiritual não funciona assim. Porque no nosso caso da fé cristã, o movimento de evolução espiritual ele não é ascensional, ele é descensional. Deus vem com a sua graça e puxa. O jejum é só a mão levantada. Então, eu estou dizendo que há o risco da gente ter uma espécie de visão pagã da coisa. Tanto é verdade que você falou dos profetas, você esqueceu de citar um, que é Ezequiel. Quando ele fala, arrancarei de vosso peito esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. O que ele quer dizer com isso? Que Ezequiel e Oséias são um paradigma disso. Deus chegando à conclusão de que não vai dar certo vir dos homens. Não tem jejum, não tem penitência, não tem que vai dar conta de merecer a misericórdia de Deus. Tem que ser pela graça dele. É claro. Somente Não pela pelos graça. nossos méritos. É só pela graça. Então, os nossos méritos são respostas. Então, para que o jejum e a abstinência serve? Para se dispor melhor, para limpar o cano, para a gente dilatar as veias para a corrida do amor. Mas eles têm que ter uma motivação de corresponder àquilo que já foi dado. Porque, do contrário, é paganismo, é cultura grega, estoicismo. E isso está na cabeça de muita gente, pode ter certeza. É uma linha muito tênue. Não, mas é claro, com certeza. Ele dispõe, é uma prática recomendada, ela é necessária. Mas o jejum tem que ser o resultado da motivação do encontro que nós fizemos com Jesus. Esse papo de sacristia ele é essencial mesmo. Pode comutar vendo papo de sacristia? Pode comutar, não vou dizer comutar, mas escutar a homilia de um padre assim, com atenção, da indulgência parcial. Eu recomendo um padre. Também recomendo, gente. Vocês querem a lista? Parcial. Escutar a homilia de um padre, uma reflexão, é indulgência parcial. Então, é por isso que eu falo, nós estamos assim com a mentalidade que o Papa Francisco até coloca isso numa encíclica dele, Gaudete et Exsultate, trabalho no propedêutico no segundo semestre, a disciplina da vida dos santos, que ele fala que há um risco pelagiano. Pelagianismo era aquela heresia de o que importa é a vontade, você faz, e por aí vai. Aí esquece da graça. E há também um risco de gnóstico, que é de transformar Deus numa abstração. Então, quanto mais eu conheço, mais eu sei, mais clareza, mais isso, aquilo, ambos são heresias, são extremos. Nem é só vontade, só fazer, tem que ter espiritualidade, contemplação, tem que ter penitência. Claro. E também nem é só penitência, só conhecimento, só catecismo. Tem que fazer porque aí é a traça que corrói a santidade, que é a soberba. É uma linha muito tênue, de fato. É porque a gente gosta de solução simples. Né? Como aquela coisa, já fala aqui, aquela história, que é sempre bom repetir, de Santo Antão, né? Já contamos ela aqui, vale repetir. Santo Antão que se penitenciava, que... né, tinha tentações terríveis, aquela coisa toda. E aí se diz que, em determinado momento, o diabo vira para Antão e fala assim, agora você me venceu, né? A pessoa mais forte que eu conheci, te elegi como meta corporativo, mas não deu nada. Acho que o diabo vira, Santo Antão fala, graças a Deus, venci o diabo. O diabo olha para trás e ri. Entendeu? É isso aí, entendeu? Porque é isso, olha a penitência. Ficou soberbo. Quando você olha a história de Santo Antão, ninguém foi mais pugilista do que ele. Ninguém foi mais penitente. Santo Antão viveu no deserto. Santo Antão se privou de tudo, mas havia
a virtude tem uma exuberância que aproxima do risco, do vício, entende? E essa ponte coloca no colo do diabo, porque quando ele faz isso, ele volta ao pior de todos os pecados, que é a soberba dos primeiros pais. Então, nesse momento, a soberba, se tivesse ali uma mulher cometendo um adultério, seria um pecado menos grave que o de Adão. Porque a luxúria, ela é menos pior do que confiar demais em si, desconfiando da graça. Olha para você ver. Ali, nesse momento, se Santo Antão morre, ele teria mais pena no purgatório ou no inferno do que uma prostituta ou uma adúltera. Porque a soberba é pior do que a luxúria. Meu Deus. Tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Não é legitimando, é só aquela prática. Eu queria dizer que o buraco é mais embaixo. Ele foi de forma voluntarista, mas lhe faltou o entendimento. A única coisa que importa é que a confiança na graça. O resto tudo é consequência, que é bom. E há momentos, de fato, quando nós olhamos para a nossa própria vida, eu me vejo também no lugar como padre, por exemplo. Já teve momentos onde, pelo cansaço, pela pressa, por fazer qualquer coisa, eu não queria atender uma confissão. Eu não queria ir celebrar uma missa, eu não queria ir visitar um enfermo. Mas até hoje nunca me furtei a isso, quando pude. Não sei, né? Como acontece com o Santo Antão, vai que tem um último momento onde eu vou decair da graça, como diz o apóstolo Paulo, que tento salvar a muitos, eu fico de fora. Mas ali naquele momento, o que eu estou querendo dizer? É uma penitência, é uma entrega, minha vontade seria ir para casa, ignorar, falar, não vou te atender, não quero ir no hospital agora. Então, entende? É aí que o jejum ele vai nos exercitando nessa perspectiva. Mas no dia em que eu me envaidecer, por conta de tudo isso que fiz até então, em quase 4 anos de padre, Jesus vai dizer para mim o que ele disse para os fariseus. As prostitutas te precederão no reino dos céus. Olha isso. Capítulo 23. Ele vai dizer assim, uma prostituta que implorou por minha misericórdia tem mais mérito do que isso. Que é sua obrigação, poderíamos complementar o Evangelho de Mateus, ser um padre que atende confissão. Quem que te mandou se deixar ordenado? Mas a prostituta, no momento da sua conversão, do seu amor, os muitos pecados que ela cometeu foram perdoados. Ela muito amou. Tem muito mais mérito que você. Que é sua obrigação ser pastor. Mas ela não tinha obrigação de me amar. Então ela fez mais que todos os outros. A porta é estreita e o Samuel está estreitando ela, mas estreitando ela de um jeito. Chega o tamanho de uma agulha, né? Nossa. Porque, Lembrando que a agulha não é bem agulha, né? É coisa, né? Samuel, mas a penitência é sim um caminho para o céu. Eu não diria que a penitência é um caminho para o céu. Ela é uma rota. E o caminho é Jesus. Claro, não, sim, perfeito. Ela é uma rota. Então, vamos pensar em rota, vamos pensar em Waze. Se eu jogar aqui, caminho para o céu, Isso. ele vai me abrir uma rota da inocência, uma rota da penitência. Perfeito. Aquilo E que a se não alcançar pela e essa pureza, vai ter que rota alcançar pelas lágrimas. E essa rota da penitência tem 3 ruas: a oração, o jejum e a esmola. Fiquei a tarde inteira desenhando isso na minha É bom demais, velho. É engenheiro, Já né? vi. Nossa, você tá É doido. engenheiro. falei assim, se Samuel não concordar com meu... É exatamente isso. Só imaginei se uma dessas rotas não teria um pedaço. Exatamente isso. Aí, Você também... Só imaginei. aí eu te faço uma pergunta. Coloca no Waze agora para chegar daqui até Paris. Você chega sem navio? Não, Você chega sem avião? não. Sem barco? Sem euro. Jesus é isso. Jamais. Então você coloca o Waze para te ajudar a ter uma noção de como chegar até lá. Mas o barco, o navio, o avião é Jesus. Não existe outro nome no qual nós seremos salvos. Então pode chegar alguém sem o Waze, mas que recebe o ingresso do navio. Olha só, esse exemplo que você deu, não sei se você vai se recordar, que você me ensinou isso tem muito tempo. Você me ensinou que eu estava com dúvida de entender o que era a Trindade, e você falou, pensa que você está indo em viagem a um destino. O carro é Jesus. Você não está observando
as paisagens em volta, que é o Espírito Santo, mas à medida que você está dentro desse carro, você está contemplando automaticamente isso. E quando você está viajando, o seu destino é Deus. Isso. Mesmo que a sua cabeça não esteja focada em Deus, você está ali focado no carro, mexendo, as três coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então eu acho isso um exemplo muito, muito belo. Que é o que nós rezamos, né? A oração é dirigida ao Pai, pelo Cristo no Espírito. Então, ao Pai é o destino, não é? Pelo Cristo, Pela o força. carro, no Espírito. Então, poderíamos dizer isso, né? O Pai é aquele destino, Jesus é o veículo e o Espírito Santo é essa experiência da viagem. Isso ficou fixo na minha cabeça, por isso que eu trouxe esse É exemplo. um bom exemplo. É a forma que eu consigo elucidar na minha cabeça, pelo menos de ilustrar, né? E o que é importante frisar mais uma vez é isso. Eu acho que tem um movimento, muitos falam de um renascimento católico, e acho que é muito positivo, porque falta catequese, e tem gente que fala que nós não temos que ter compromisso com os sacramentos. Temos que sim, um padre é um dispensador dos sacramentos, os sacramentos são a porta para o céu, tudo isso tem que estar. Agora, tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão querendo converter por overdose, e não é assim. Não me manda num grupo de jovens para fazer palestra, para poder falar de coisa da cintura para baixo, que eu não vou falar. Porque Jesus não ficava falando isso o tempo inteiro. E hoje Até que é o seu marido? É a última pergunta que ele faz para a samaritana. E deixa ela chegar à consciência de que os muitos que ela teve, os muitos desejos, os muitos sonhos, não eram de fato para ela. E pra gente avançar, continuando aí falando sobre o jejum, tem modalidades ou tipos de jejuns diferentes para cada pessoa? Ou é Só uma tudo coisa, você uma interrompeu coisa? ele, anarquista. Deixa ele falar. Ah, ele ia falar? Não. Tô brincando. Não. Eu acho que eu ia completar. Tô brincando, só pra te encher o saco, é porque ele tava falando. Jejum não é um dos meus temas, assim, que mais gosto de falar. A gente gosta de comer, a gente gosta de churrasco. Não é muito dos meus Gosto de temas, picanha. mas uma coisa que eu queria pegar carona no que Samuel disse é que uma coisa que eu tenho reparado muito, a gente está querendo converter muito as massas, converter as pessoas assim, muita quantidade, né? E acaba dando uma overdose. Nessa conversão por overdose que ele citou, talvez seja algo que a gente precisa ponderar. Eu acho. A gente precisa pensar bem isso, porque Gera multidão de hipócritas, a gente está criando uma religião. ressentidos. Tem uma música que tá tocando muito nas redes sociais aí, que chama Evangelho de Fariseus. Nossa, faz assim, bastante sentido. Essa música faz sentido demais nesses tempos agora que a gente está vivendo. Porque a gente está fazendo campanhas para nós mesmos, estamos estocando maná, né? Eu acho que o entendimento disso, estocando maná, é muito importante. Né? A gente está criando criando igrejas, criando campanhas, inventando o mistério, inventando o sagrado, né? E isso está fazendo com que a gente acabe criando uma legião de gente burra. O que era o farisaísmo na época de Jesus? Qual era o objetivo do farisaísmo? Já pararam para prestar atenção? Porque a gente vê o fariseu como uma figura ruim, mas não era. Tanto que só para no Evangelho de Lucas um pouco mais, mas os outros não. O que era o farisaísmo? Quando o farisaísmo surgiu? Quando você tem uma perda de espaço do templo, uma espécie de institucionalização do judaísmo, quando você tem uma crise, uma descrença no Messias, surge o farisaísmo. O que é o fariseu? É alguém que acha que a sua prática irrestrita dos mandamentos e da Torá irão apressar aquilo que o Messias deve realizar. Então, alguém que acha que se eu fizer tudo certinho, tudo bonitinho, cumprir todos os preceitos, aí agora se instituiu o reino de Deus. Era o coxinha da época. Poderíamos dizer nessa perspectiva. Então, o problema é esse. O farisaísmo é uma coisa boa, gente. Não é uma, Você pensa bem, não é uma lógica errônea. Isso. A lógica é perfeita, porque é pegar o que deu certo com Moisés, aquilo que é o Pentateuco, e dizer assim, olha, se não teve rei, se não teve profeta, não teve Messias, a gente dá conta. A lógica é
perfeita. Por isso que Jesus, quando está discutindo com os fariseus, ele atravessa a lógica. Ele fala, e quando é um samaritano que ajuda? E quando é uma mulher pega em adultério? E como é que funciona quando é alguém que lá no fundo da igreja atrai mais graça do que quem senta na frente? E quando é um filho que com misericórdia sabe mais do pai do que o que ficou em casa? E quando é um ladrão que abre a porta do céu, negada aos próprios patriarcas do Antigo Testamento? E quando? Por isso que Jesus atravessa o discurso. Ele fala, tem uma coisa que não é lógica, não é do nível da dívida, do investimento, é da aposta e da dádiva. Deus aposta em nós, tem uma dádiva em função de nós. É isso que o fariseu não entendia. Lembra do diálogo com Nicodemos? Como é que alguém vai nascer de novo? Nascer do alto? Anotem. Como assim? Ah, Nicodemos, você não entende isso. Se eu te explicar o resto, você cai para trás. Literalmente. Você tá entendendo? E olha que você é mestre em Israel, hein? Quero ver os outros. O renascimento precisa acontecer pelo Espírito Santo, não há outra forma. Falando de É nascer de novo. Precisa nascer de novo. Jesus diz, E aí é que tá. A pregação do evangelho que a gente anda vendo por aí não é uma pregação de renascer de novo. ela é da lei. Ela é da lei pela lei. Lei. A conversão feita pela lei não é uma conversão eficaz. Quem se converte apenas pela lei cai de novo. Ela é eficiente, não é eficaz. Porque você cria uma massa, grupo, então tem um tanto de gente que reza em tal horário. Um tanto de gente que segue tal curso. Um tanto de gente que participa de tal movimento, mas não estão convertidos. Vai lá no meio deles pra você ver. aí Deixa o fundador morrer, deixa... Aí acaba- começa a brigar, deixa. tem que dar um de João Batista, né? Raça de víbora. Aí que é a ideia. Olha pra você ver que coisa interessante. No próprio evangelho, Cristo corrige João Batista. Olha que coisa interessante. Porque quando você vê o início do evangelho e João está pregando a penitência, ele fala, se não se converter, vai vir uma ruína, entendeu? O machado está na beira da árvore. Aí chega Jesus, não tem machado porcaria nenhuma. Observe isso. Então Jesus desdiz João. Não no sentido de invalidar João, porque João veio primeiro, e maior os nascidos de mulher, mas é o menor no reino. O que Jesus está querendo dizer com isso? O método de João é pequeno, perto do que eu estou trazendo aqui. Pode observar, nada do que João Batista disse, se não se converter, tem um machado. Que machado que tem é árvore. O que aconteceu com Pilatos depois que ele matou Jesus? Que teve Sodoma e Gomorra na vida dele? O judeu, que machado que teve? Que profecia fajuta, né? Entende? E voltando aqui à minha pergunta, eu perguntei sobre Que os dia de tipos ira que teve? Nenhum. Os tipos Teve de dia da misericórdia. Olha lá. Você faz isso com o Marcos? Vai lá, brincar. Vai lá. Que tipo de... Os tipos de jejum é um tipo só para todo mundo ou tem tipos para as pessoas? Jejum, sim, porque, volto a dizer, jejum é uma questão muito pontual, aquela alimentação prevista pela igreja, esse movimento mais intenso. Abstinências, penitências, aí são várias as possibilidades. O que tem que ter? É uma privação de um prazer imediato, como uma prática de conversão, de espiritualidade e por aí vai. Então vai ao gosto do freguês. É um freio. Seria isso? Uma cautela? Vamos dizer assim... Se a gente reparar, a gente é guloso. Eu acho que não seria um freio, Uma placa de pare? uma placa de... Pare! Pense, olha, sinaliza. Porque o freio é à vontade, a placa de pare é... Opa, não passa aqui direto não, porque carro tem para-choque, mas também tem poste na frente. Então é isso, é uma placa de pare, é uma sinalização. Hoje nós estamos arrebentando. Hoje está Entendeu? Hoje, né? arrebentando. Que não tem a ver, aí volto a dizer, é isso que Jesus revoluciona. Porque quando nós olhamos, é por isso que Jesus vai para a cruz, gente, insisto nisso. Porque Jesus, ele subverte a lógica do Antigo Testamento. Porque em determinada interpretação do Antigo Testamento, você pode ter a lei pela lei. A lei é a lei. Jesus inverte isso, ele diz, não pode ser só pela lei. Entende? Então, o que Jesus está querendo dizer? Olha, Moisés falou da placa de pare, porque vocês não iam dar conta de entender. Mas a placa de pare é o de menos. A preocupação é, você bebe e passa direto em alta velocidade, você vai bater num carro de uma mãe com um filho. Então, não é a placa. Não é o cruzamento. Não é a lei de trânsito.
problema é o que É lembra a placa. vida que você pode destruir se você não parar aqui. Se é placa de pare, se é sinal, se é quebra-mola, se é radar, você escolhe. O que importa é, você tem consciência de atravessar em alta velocidade, você pode, entendeu? A lei pela lei é só lei. Ela Ponto mata. Final. Ela E mata. introduz uma estrutura de desespero, lembra o apóstolo Paulo, porque ela pune o erro e impede a redenção. A lei, pela lei, o radar era 110, eu passei a 150. Pode apelar o que você quiser. Você podia ter matado alguém com isso. Fazer o quê? O que Jesus traz é outra coisa, é a educação de trânsito. É bonito. Eu tô achando ótima essa analogia. Ele traz a educação de trânsito. Tô achando ótimo. Porque a educação de trânsito ela alcança em um nível que a lei nunca vai alcançar, que é te fazendo perceber que tem uma responsabilidade, que tem um compromisso, que você não precisa disso. A lei não alcança isso. A lei é universal, geral e abstrata. Fez isso, aquilo. A instrução, não. Ela é mais difícil de ser consolidada, mas quando ela se consolida, ela é duradoura. Porque para quem está instruído, não precisa de lei. Eu não preciso de uma pessoa dizer para mim que se eu for estuprador, eu vou ser preso. Não está no meu métier, não passa pela minha cabeça fazer uma coisa dessa. Não precisa de lei para mim, não, é? Eu não preciso de uma lei anti-estupro, não, é? Não preciso disso. Agora você acalentou meu coração, porque você está falando, e aí eu estou pensando assim, a lei deixa o sarrafo lá em cima, mas não corre o risco da pessoa achar que não precisa se colocar nesse patamar e ela ficar com o sarrafo cá embaixo. E aí você trouxe a palavra que me deu a luz aqui, que é a instrução. Então, mais do que a lei, Porque a instrução dispensa a lei, porque a instrução é convencimento. Quando você está convicto, meu irmão, Nada te para. quando você está convicto, se você estiver convicto de que você não pode desrespeitar uma pessoa, ninguém te leva a esse lugar. Não é pela lei, não é pelo medo. É porque você quer. É. Quando uma vontade está rendida, entendeu? É o que Jesus diz, ninguém me toma a minha vida, não é? Eu a dou por mim mesmo. E tem poder de tomá-la de volta. Entendeu? agora. Esse é um nível muito mais profundo. Ele está acima da lei. Entende? Se o sarrafo da lei é alto, esse nível da instrução, do convencimento, ele é muito mais alto. Ele é perene, né? É claro. E ele não é A lei negociável. pode acabar, Ela pode. Mas a igreja. sentir. E é bom transgredir, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz isso, né? É bom Mas Quando surge a lei, surge o pecado, porque se não pode, eu quero. Meu Deus. Filosofia. Paulo Quero, mas fala. não posso. Posso, mas não Paulo quero. fala. Devo, mas não quero. Tudo posso, mas nem tudo O mesmo. Posso, apóstolo mas Paulo não devo. fala, enquanto não tinha lei, eu não queria, mas agora que tem lei, agora eu quero. Mas a igreja utiliza muito mais. Jejum de carne na quarta-feira é desintoxicar. Agora, sexta-feira, entendeu? Mas a igreja utiliza mais a instrução ou mais o sarrafo? Eu diria que ela tem que utilizar os dois. Porque a estratégia da pedagogia ela é importante. Agora, ela tem que conduzir numa pedagogia onde a lei vai se tornando cada vez menos necessária. Por essa, é o caminho do Antigo Testamento, que é o processo, por exemplo, da educação dos filhos. Qual que é o momento mais importante na educação dos filhos? Quando o pai se torna dispensável. Qual que é o objetivo do pai dizer, não sai assim, não faz isso? Quando ele entrar dentro da cabeça do filho. Então, no momento onde o pai não precisa dizer, onde está assimilado pelo filho, aí a educação chegou ao ápice. Agora você tocou meu coração Faz aqui. Não bastante. precisa mais dizer, já é meu, ué. Jesus Cristo é uma opção, né? Eu acho que tem 2000 anos que tem homens e mulheres fazendo opção por Jesus Cristo, né? Quando a gente faz essa opção, procura fazer, é uma opção diária, né? A gente acorda de manhã, dorme à noite, coloca a cabeça no travesseiro, a gente tem que continuar fazendo essa opção diariamente. O padre, o leigo, independentemente de o que for, né? A gente tem que fazer essa opção por Cristo. E quando a gente faz essa opção por Jesus e a gente quer caminhar com Jesus, os jejuns, as abstinências, elas começam a fazer parte de nós. É natural. É natural. A gente Perfeito. faz parte da gente. Faz parte da gente. Então,
eu não como carne às sextas-feiras. Eu procuro não comer. Hoje eu comi sexta-feira. Hoje eu comi porque eu Era, não tô... era carne cozida, né? O problema é que esses dias eu não tô me alimentando bem, porque eu tô fazendo um tratamento de saúde, então eu não tô podendo muito aderir ao jejum. Mas eu procuro não comer carne na sexta-feira, abstinência. Ou então eu procuro na sexta-feira praticar uma obra de caridade, como por exemplo visitar os enfermos. Quantas vezes eu e o Samuel fomos juntos ver enfermos, né? Faz parte da gente. Ô, João, eu vou te interromper aqui, correndo o risco de fazer você se repetir. Só pra gente encaminhar pro final, eu queria que você continuasse falando e desse uma dica aí pros nossos colegas, que são muitos, de como viver esse jejum nessa quaresma. Olha, eu queria convidar você que está escutando a gente, está vendo a gente pelas redes sociais, para fazer um jejum da língua nessa quaresma. Se você puder fazer um jejum da língua, por mais que a gente saiba que não há muito isso e tudo mais, mas eu quero agora com a minha piedade. Vou ser piedoso. Foi heresia, né? O problema é seu. Eu agora quero ser da piedade. Eu te Mas soube daqui a pouco. Assim. Mas, brincadeiras à parte, olha, quem sabe nesse tempo da quaresma a sua penitência ou o seu jejum seja a reconciliação com alguém que você gosta muito, que você está afastado faz algum tempo. Quem sabe o motivador para você se preparar bem para viver a Páscoa do Senhor Jesus seja você ir ao encontro de alguém que você sabe que está sofrendo muito e que você, na sua condição, vai conseguir ajudar. Quem sabe, nesse momento da quaresma que a gente está vivendo agora, você não vai conseguir, às vezes, buscar o perdão de alguém que você magoou tanto, e que agora você se vê incomodado através da palavra, através dessa conversa que a gente teve aqui, para ir atrás, buscar o perdão dessa pessoa. Eu tenho certeza que a sua Páscoa não vai ser mais a mesma, não vai ser a mesma, porque é muito maior esses gestos, são maiores esses gestos do que qualquer abstinência de carne, ou de bebida alcoólica, ou de um prazer. Isso são coisas supérfluas, são menores. Agora, converter o coração de alguém através de Cristo, buscar o perdão de alguém, perdoar, isso aí, meu irmão, de verdade, vai fazer você viver bem a Páscoa do Senhor que está chegando. E eu vou falar rapidinho e deixar o Samuel pro final. A palavra é introspecção. Eu acho um jeito, como disse Santo Agostinho, te procurei fora, mas você estava dentro. Usa o jejum para se encontrar. O jejum é uma resposta de amor. Vamos mais uma vez à pecadora na casa de Simão, né? Os muitos pecados que ela cometeu foram perdoados porque ela muito amou, né? Onde quer que houver encontro, toque dos pés, lágrimas, aí está uma grande penitência. Proibido o jejum de like. Proibido. Terminantemente proibido o jejum de like. sim. Amassa no like, deixe nos comentários. Inclusive, eu convido vocês a deixar nos comentários algum testemunho interessante de jejum, que eu tenho certeza que tem muitos testemunhos interessantes de jejum. Amém? Amém. Amém.